Bem, nós já vimos no último vídeo que a preocupação maior das escolas que surgem nesse período, esse período helênico, e a gente citou o epicurismo, o cinismo, o estoicismo, né? Há também os céticos, o ceticismo, é uma preocupação de um modo de vida, de uma busca da felicidade, certo? Eles vão recusar todo aquele arcabouço teórico, não uma recusa total, né? Vai ter também uma cosmologia, uma física, mas tudo isso vai estar voltado para a busca de um melhor modo de vida, né? O fruto final disso é uma ética, um jeito de ser, um modo de viver que, diante daquele período de crise, está em busca da felicidade. E a felicidade seria o melhor modo de vida. Uma coisa que está em comum, que vai estar aí basicamente identificando, relacionando todas essas escolas, apesar de suas distinções, não são distinções tão radicais, né? Elas têm muita coisa em comum e aqui une, de certa forma, é o sentimento ético na busca de uma coisa chamada ataraxia, né? Que a gente pode traduzir como imperturbabilidade, ou seja, o que é que tira a nossa paz, o nosso sossego, o que é que nos impede muitas vezes de ser feliz. É algo que Platão e Aristóteles já tinham apontado, né, que é a questão do desejo. Quando a nossa alma não é guiada pela razão e acaba cedendo ao desejo, à busca de bens materiais, de ser afetado por sentimentos negativos, como a raiva, né, o ódio, ou uma paixão, né, mal ordenada, sentimentos negativos de modo geral que nos afetam, isso nos perturba, né? Isso nos afeta. A ataraxia justamente seria a busca de como se manter, né? Como se manter a paz, a tranquilidade de espírito, né? Como manter a imperturbabilidade, ou seja, não ser atingido por essas emoções, por esses desejos, tanto interno como externo, assim também como pelo medo, né? O medo que nos atinge. Então, todos esses sentimentos, medo, a raiva, uma paixão desordenada, o vício, a crise que está acontecendo, como é que eu vou manter a minha tranquilidade em meio a tudo isso? Buscando viver racionalmente, buscando essa felicidade. Então, eles vão elencar de modo geral algumas coisas que nos afetam de modo mais explícito e como lidar com isso, né? Seria justamente uma certa terapia dos afetos, uma certa terapia da paixão, um cultivo da virtude e um afastamento dos afetos, dos desejos, das paixões que acabam nos perturbando, né? Tirando a nossa tranquilidade, né? Epicuro, por exemplo, ele vai ficar conhecido como a teoria do tetrafármaco. Né? O que é isso? Ele vai identificar que um dos maiores medos do homem, do ser humano, de modo geral, e que atrapalha assim a sua felicidade, impede de ser feliz, é o medo de Deus, de um castigo divino, de uma ira divina, e aí a gente tem que fazer tudo certinho, controlado por medo de Deus, e também o medo da morte. Todo mundo tem muito medo de morrer e às vezes não vive feliz pelo medo da morte, né? Esse medo que está muitas vezes não explícito, mas implicitamente contorna a nossa vida. A gente não quer morrer, a gente não quer deixar de viver, a gente tem medo do que pode acontecer após ela ou não, e ele vai dizer o seguinte, ó, a gente tem medo de Deus, a gente tem medo da morte, tem todos esses estados de ânimo que nos perturbam, todas essas paixões que nos perturbam, mas como ser livre? Como ter um estado de ânimo livre, que não se perturbe com essas paixões,
com esses medos e assim alcance a felicidade. E aí ele vai lançar o remédio que vai curar os homens dos males que os afligem, né? Dos males que os perturbam. É o tetrafármaco. O que é isso? 4 proposições, 4 sentenças que ele vai dizer que são os nossos maiores medos e o remédio para combatê-los. Ele vai dizer, não há o que temer quanto aos deuses. A gente já mencionou aqui que a sua física, a sua cosmologia, ela é materialista. Não tem uma divindade, um motor primeiro, algo que rege tudo. Não há a noção de Deus ou de deuses, como era muito comum na Grécia Antiga. Ele vai dizer o seguinte, ou Deus não existe, né? E tudo é material, né? Ou, se ele existe, ele não está muito preocupado com a gente, não. Ele está lá no lugar dele, regendo todas as coisas de modo geral. No entanto, a nossa vida particular não é muito do interesse dele, né? Então, assim, Deus não está muito se preocupando com a gente, então não adianta também se preocupar com ele. Não há o que temer perante aos deuses. Não há o que temer perante uma ira divina, que essa não está atenta ao que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Porque se eles existem, eles têm uma preocupação maior. Então, quanto a isso, a gente não precisa se preocupar. Uma outra coisa que a gente não precisa se preocupar, que seria o outro maior medo, é da morte. Por quê? A gente não experiencia a nossa morte. Enquanto a gente está vivendo, ela não está, ela não acontece. Depois que a gente morre, a gente também não é mais. Então a gente não lida diretamente com a morte, não é o que a gente vai vivenciar. Porque quando a gente ela não é. Quando ela é, a gente não é mais, a gente deixa de ser. A gente se transforma em nada, né? Então, por que eu vou viver com medo de algo que simplesmente não me atinge diretamente? Eu não vou fazer essa experiência, porque quando eu sou, ela não é. Quando ela chega, eu não sou mais. Então, eu vou deixar de ser, no entanto, isso não vai me fazer nenhum mal, de fato, né? Eu apenas vou deixar de ser. E se eu não preciso ter medo da morte, se eu não preciso ter medo dos deuses, que são as maiores preocupações, que são as maiores coisas que afligem, além das outras paixões, né, dos outros desejos, dos outros afetos, eu posso sim alcançar a felicidade. Ou eu posso suportar a dor. Eu posso, mesmo com tudo que está acontecendo, mesmo com toda a perturbação, eu posso encontrar um estado de ânimo que eu suporte tudo isso e continue sereno, continue agindo racionalmente, continue buscando, né, essa felicidade. Né? É uma proposta onde a razão ela se sobrepõe a tudo e é preciso se deixar guiar pela razão. É vivendo racionalmente que se encontra a felicidade e se afasta desses medos, se afasta dessas coisas que são motivos de adversidade na nossa vida. Né? Então, aí, tetrafármaco. Não há o que temer perante os deuses, né? Não há o que temer perante a morte. A felicidade é possível também suportar todas as dores. Zenão, ele parte de uma proposta muito semelhante, fundador aí do estoicismo, né? Valoriza também o conhecimento, não tanto racional, mas ele também valoriza esse conhecimento que parte das sensações, assim como Aristóteles, né, que vai fazer essa mistura. Né? Para ele não vai ter essas ideias inatas, o conhecimento ele é mais empírico, né? E ele vai ter, também está dentro dessa proposta ética, essa proposta de buscar uma certa ataraxia, essa proposta de buscar um caminho para a felicidade, certo? Ele vai estar também dentro dessa cosmologia, dessa física naturalista, ele vai dar uma importância muito grande à lógica,
também, e ele vai dizer que o fruto dessa metafísica, o fruto desse conhecimento, dessa lógica é a ética, né? Onde tudo isso vai nos encaminhar para a busca da felicidade. E aí, uma das suas principais sentenças, né? O sentido da vida consiste em estar de acordo com a natureza. O que é estar de acordo com a natureza? Qual é a nossa natureza? Ser racional. À medida que eu sou racional, eu me guio pelas virtudes, me afasto dos vícios e das paixões. Tá? O cinismo, né, é uma das mais famosas correntes helênicas, ao lado do epicurismo. Né? Então, o cinismo de Diógenes, que vai ser a figura principal aí dessa corrente filosófica, mas que não está muito preocupada nas teorias da ciência, nem nas grandes filosofias. Ele está preocupado simplesmente com um modo de vida. Um modo de vida simples, meio que anárquico, né? Sem fazer anacronismo, mas meio que anárquico, porque ele vai propor um modo de vida desprendido. Um modo de vida onde não vai estar preocupado com propriedades privadas. Vai estar nem aí para o governo, o que é que ele faz, o que deixa de fazer. Para a política de modo geral, para as regras, para leis, para padrões sociais, costumes. Ele não vai estar nem aí. Né? Essa figura, o Diógenes, ele é muito simbolizado que ele vivia pelas ruas. Cinismo vem da palavra cão, né? Viver como um cão. O cão entendido como uma expressão de liberdade, porque vive por aí, solto na rua, e faz o que quer, a hora que bem quer, e não tem um local fixo, certo? Não obedece a nenhum padrão. Dizia-se que ele vivia, certa vez, ele estava dentro de um barril, né, feito Chaves. Né? E era uma figura que provocava a curiosidade, né, por essa busca total de independência, por essa busca total de uma liberdade, de viver livre das convenções sociais, das leis impostas, e de um desprendimento, né, de riquezas, de poder. Ele não queria nada disso, era um modo de vida que prezava muito por isso. E aí, certa vez, ele estava lá dentro do seu barril, né, conta essas histórias, né, a gente não sabe a veracidade, mas é algo que reflete um pouco desse espírito cínico, desse cinismo. Né? Ele estava lá e chegou nada mais, nada menos que o grande Alexandre, o maior imperador da época, né? o senhor de um dos maiores impérios que já existiu, e vai lá em busca de conhecer, né? Despertou muita curiosidade, e ele estava lá dentro do barril, voltado para o sol, tomando sol. Né? E Alexandre vai dizer, vai perguntar o que ele quer. Você quer o quê? O que você quiser eu posso fazer, eu ligar. E aí ele vai olhar para Alexandre e vai dizer assim, afasta-te do meu sol. Ou seja, Alexandre chegou e ficou atrapalhando o sol que o tocava, né, que o banhava ali. E aí o que é que quer dizer com isso? É a maior expressão de desprendimento de tudo. Eu não quero nada, eu não tenho interesse em poder, em objetos, eu não quero saber do que você é, de quem você é. Eu só quero, né, viver conforme a natureza, a naturalidade, viver em harmonia com o natural, desprendido de tudo. Então eles dizem, afasta-te do meu sol, estou tomando banho de sol aqui, você está atrapalhando. É só isso que eu quero de você. Então, o cinismo, né, é uma escola que vai estar muito voltada para isso, né, para um modo de vida desprendido, não muito para teorias cosmológicas, científicas e tal, mas mais para essa questão, né, de um modo de vida, de um modo de ser. Há também o ceticismo muito forte nessa época, né, é outra corrente que vai estar aí, que vai meio que
dizer que não é possível conhecer, o conhecimento ele não é possível, o ceticismo ele é fundamentalmente isso, é uma corrente que nega o conhecimento, é algo que já vinha, né, desde lá dos sofistas, existiam alguns sofistas céticos, é uma corrente que vai surgir aí também, sem muita força, mas tem um espaço aí no helenismo e vai surgir posteriormente na modernidade, né? Então essas são as correntes, né, do helenismo, né, as principais correntes. Com isso a gente fecha esse período da filosofia antiga e nos próximos vídeos a gente vai começar a filosofia medieval, né? Valeu, pessoal. Abraço a todos e qualquer dúvida estamos aí.